Olá, amigos. Vamos a mais um Radar da Semana, nesse domingão, dia 2 de agosto. Radar para a semana do dia 3 ao dia 7 de agosto, a primeira semana do mês de agosto. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, para que você possa aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado existente no canal e todas as análises que eu disponibilizo aqui no canal no decorrer de cada semana. Análises diárias, análises mais completas semanais que acontece toda terça e quinta-feira, e também tem esse radar da semana todo domingo. Então, para se inscrever é simples o procedimento, é só você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito aqui do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever. Se essa imagem não estiver aparecendo para você, na parte inferior do vídeo vai ter essa opção para você também clicar e se inscrever no canal. E mais um recado importante, essa semana abre uma nova turma do curso, depois de 2 meses aí que tinha aberto a última turma, abre uma nova turma do curso Invista Melhor usando análise técnica. Então aqui você tem um QR Code que você já acessa direto à página, também um link de acesso à página do curso está aqui na parte inferior desse vídeo. E somente no dia 5 de agosto, se seu nome estiver na lista VIP, na lista lá, que é lista de espera para a abertura da nova turma, você vai ter um desconto exclusivo para esse primeiro dia de abertura das inscrições. Todos os detalhes do curso, 1 ano de acesso, 1 ano de lives exclusivas comigo. Hoje teve uma que durou 2h30 e a próxima vai ser no dia 16 de agosto, ou seja, você tem lives exclusivas comigo para sanar dúvidas, no mínimo 2 por mês no decorrer de 1 ano. Vamos então aqui para o radar da semana, destacando aqui alguns ativos. Primeiramente eu vou falar sobre Ibovespa, dólar, depois Petrobras, Vale, aí vem falando de SAPR11, EZTC3, Ecor3, FLRY3, TAE11, Alpa 4, IP3, CPF3, HPV3, SUSB3 e MRFG3. São os ativos que eu vou comentar neste radar. Começando então pelo Ibovespa. Se a gente olhar aqui, eu vou colocar o gráfico mensal do lado de cá e o semanal do lado de cá. A semana terminou aqui com alta de 0,52%. Segunda semana que deixa ali uma sombra superior, demonstrando fraqueza por parte dos compradores em cima daquele nível que a gente já tinha destacado nos últimos análises aqui do radar da semana. Então aqui a gente teve dois topos em um fundo, região dos 105 a 106.500, bateu já 2 vezes e perdeu força nesta região. Perda da mínima dessa semana, que tem uma formação de um padrão baixista dos candles chamado de estrela cadente, é que vai confirmar esse padrão e aumentar a probabilidade ou a expectativa de se ter um movimento de baixa ou mesmo lateral do preço. Qual o suporte mais relevante para o Bovespa? Aqui, essa região ali que eu vejo na faixa dos 96.500 a 95.000 pontos. Aqui a gente teve esse nível, então, primeiramente, no primeiro nível bateu ali nesse patamar que era resistência, virou suporte, mudança de polaridade, vídeo sobre esse conceito também disponível aqui dentro do canal. Aqui bateu e veio aqui para cima, bateu em outro nível e pode vir a ter um movimento de baixa, estaria de acordo dentro da atual tendência de alta de médio prazo. Então, não vejo nenhum problema se veio o Ibovespa trazendo um movimento para baixo aqui, para próximo da região dos 96 a 95.000 pontos. Patamar de suporte que pode trazer oportunidades de entrada. Mas primeiro precisa perder a mínima dessa semana para dar um primeiro sinal para se ter esse movimento. 102.380. No mês, dá para ver que tivemos uma boa alta no mês, aqui alta aí de 8,27%. Então, o que representaria um recuo do Ibov lá na faixa dos 96.000 pontos? Um retorno na média móvel exponencial de 3 períodos lá do gráfico mensal. Então, um patamar que pode também servir como apoio de suporte, além desse patamar que eu acabei de citar aqui, que era a antiga resistência, que também se tornou resistência, então pode funcionar como suporte. Então, seria algo até interessante para se trazer oportunidades com melhor relação risco-retorno, pelo gráfico ali semanal. Seguindo para o dólar, no mês o dólar apresentou uma queda de 4,34%, segue dentro de uma movimentação para baixo, dentro de uma correção de uma tendência maior de alta, e dentro dessa correção, dessa tendência de alta, ainda traz uma chance de poder ter algo mais para baixo. Seguindo aqui para o gráfico semanal,
dá para ver que está dentro de um movimento de baixa, mas não está muito relevante, ou seja, não tem uma queda tão intensa como aconteceu aqui. Se fez um movimento de subida, gerou um sinal de topo, mas caiu de maneira mais travada. E terminou a semana quase estável, mas menos 0,15%, praticamente estável. O sinal que aumenta a probabilidade do dólar ter algo para cima, que seria que o mensal começar a ensaiar também um processo de recuperação, é ter uma semana vindo para um fechamento para cima até da média móvel 3 períodos, ali na faixa dos 5,280, seria um sinal de um fundo e aumentaria um pouco mais a chance de subida do dólar. Olhando até para o gráfico diário, a tendência nesse momento está indefinida, mas com um bom sinal aqui no último pregão, porque gerou um candle de baixa e gera um candle já fechando acima da máxima desse candle anterior, aumenta-se a chance de ter algo para cima. Inclusive, no curto prazo, no gráfico diário, o dólar retoma a tendência de alta de curto prazo se romper esse topo aqui na casa dos 5,254, colocando aqui a questão do ajuste, 5,257,5. Enfim, rompeu esse topo aqui, reforça um pouco mais a chance de subida. Lógico que se faz isso aqui, ó, que tem que olhar com carinho para isso aqui, ó, rompeu isso aqui para cima e rompeu aqui para cima no decorrer dessa semana e gera um retorno aqui para baixo, já formando um topo, aí dá um indício de quê? De ter uma correção em ABC desse movimento mais forte de queda e aumentando a chance de ter um movimento para baixo, o que traria um aspecto mais de queda alinhado com o movimento ainda de baixa de correção do gráfico mensal. Vamos agora falar então dos ativos, começando aqui pelo primeiro ativo que eu tinha anotado, PTR4, né, das ações, olhando para o gráfico semanal, topo na zona de resistência, e isso traz então a expectativa de se ter um processo ou de baixa ou mesmo lateral do preço. Seria aqui, olhando para o gráfico atual, menos provável ter algo assim. Então, a expectativa maior de queda, topo formado em cima de uma zona de resistência que já vinha batendo algumas vezes, igual o Ibovespa deixou sombra superior, a Petro, além de ter deixado sombra superior, já gerou o sinal de topo. A tendência ainda é de alta de médio prazo, mas gerou um sinal de topo. No gráfico diário não vejo alternativa de compra nesse momento e focaria um pouco até mais na ponta vendedora. Se tiver oportunidade, por exemplo, no gráfico 60 minutos, gerar topo descendente ali abaixo, topo descendente no dia 60 para baixo dos 22,57, focaria um pouco mais em buscar a operação de venda. Tem suportes próximos, né? Mas o mais relevante mesmo está um pouco mais para baixo na região aqui dos R$22. Semanal da Vale 3, que terminou ali o mês com alta de 8,57%, a semana terminou com alta de 3,6%. Segue aqui com mínimas ascendentes. Gerou um sinal ali de perda de força, deixando essa sombra superior, mas é um ativo que chegou a romper máxima histórica nesse mês e está brigando justamente com essa máxima histórica. Aqui no gráfico mensal, temos esse topo aqui na casa dos 61,05, ou seja, na região dos R$61, está sofrendo um pouco nessa região com a entrada de pressão vendedora. O que pode trazer nessa resistência alguma correção da tendência de alta de médio prazo, que é um movimento mais longo para cima, e o principal sinal para se ter uma correção ainda maior, que já está acontecendo a correção, né? Que é basicamente ela fez essa máxima e está aqui patinando aqui de forma lateral, fazendo a correção no tempo até um pouco mais ascendente. Então, dentro desse processo de correção, se ela vier aqui para baixo, no decorrer do mês de agosto, fica bem interessante para buscar a operação de compra, aí, pensando até em position trade ou prazo maior. Perda da mínima dessa semana, 58,98, reforça um pouco mais a chance de queda. E aí a gente olhando para o gráfico diário, mapeando a semana, se ocorrer aqui um movimento um pouco maior de baixa e gerar proximidade em cima dessa região de suporte, uma sinalização de fundo, com aspecto ali de poder montar algo semelhante a um retângulo, bater aqui e voltar a subir, seria uma das alternativas de arriscar a operação de compra em cima de Vale 3. A outra alternativa é simplesmente se parar aqui, ficar aqui de lado, pelo menos mais um candle, mais o pregão dessa segunda-feira, e depois rompe para cima esses dois topos aqui, ó, o patamar de 62,93 e depois 62,95. SAPR11, vamos falar então do gráfico semanal. Foco no semanal, SAPR11, gerando aqui a possibilidade de ocorrer, seja nessa próxima semana ou no decorrer do mês de agosto, um fundo ascendente a favor justamente dessa tendência de alta de médio prazo, faz uma correção, podendo gerar algo aqui para cima. Sinal positivo para isso
superação da máxima dessa semana, o primeiro sinal para aumentar a chance de ter algo para cima, 31,07, que desencadearia a possibilidade até de uma compra de position trade, tentando pegar um movimento de subida, logicamente não para cá, que seria o principal desafio na faixa ali dos R$32, mas para cá, para essa região de topo mais alto. Ela já bateu aqui num desafio, que era ali um patamar que tinha dado uma parada, o preço ele tinha parado em cima desse patamar, e também aqui um gap de corpo, gap de baixo, com um gap de corpo aqui, o fechamento completo na casa dos 33,28. Então, tinha batido nesse patamar e tinha perdido força justamente nessa região. Então, parou, só que não ganhou força para baixo, o que traz a expectativa de ter algo aqui para cima no curto a médio prazo em cima de SA-PR11. No gráfico diário, inclusive a gente tem uma posição em aberta no papel, ficou com o fechamento ali para cima da média. Se conseguir superar a máxima do candle de sexta-feira, reforça um pouco mais a chance de subida e buscar um outro nível de resistência. Primeiramente ali por volta dos 31,65 e depois essa região de topo aqui na casa dos 32,50. Superação dessa máxima aqui então reforça essa chance, aumenta um pouco mais essa chance e traz a possibilidade até de trabalhar já com stop de proteção abaixo da mínima do pregão de sexta. Outro ativo, né, que eu vejo, quando eu estou destacando aqui o semanal, é justamente de poder ter um movimento de subida, de iniciar um movimento de subida, de gerar algum sinal de alta, ou vou destacar também ativos que já estão dentro de um movimento de alta, geraram um sinal de fundo, ou já estão dentro de um movimento de alta gráfico semanal, que trazem a oportunidade de monitorar no decorrer da semana em busca de compra de swing trade pelo gráfico diário principalmente, ou até mesmo de abrir posição de position trade pelo gráfico semanal. Então esse é o principal objetivo aqui, falando aí do radar da semana. Outro ativo é ZTC3, também com esse cenário aqui que mudou a tendência, fez ali uma tendência de alta, fazendo uma correção, bate em cima aqui de uma região que era um patamar de resistência aqui para trás, era resistência aqui, deu uma parada no preço aqui abriu com um gap para baixo, tentou subir, não conseguiu, e aqui também ficou um tempão patinando e agora está funcionando como suporte esse patamar. Superou a máxima da semana passada, já gerando um primeiro sinal de fundo de ter um movimento de subida. Anula essa expectativa se realmente voltar a trabalhar principalmente para baixo de um patamar ali de R$ 39,00 a R$ 38,85. Isso seria um sinal um pouco mais negativo. No gráfico diário, inclusive, está aqui, brigando em cima dessa região aqui de resistência, esse patamar aqui, bateu nessa região, o que não seria bom acontecer é o que? É um fechamento ali para baixo da mínima do pregão de sexta-feira, que está localizado aqui em 40,04. Então, um ativo que, para quem está comprado, dá para trabalhar justamente com stop aqui, e para quem está de fora, dá para pensar em uma compra justamente na superação da máxima desse candle, se for pelo gráfico semanal, stop lá para baixo da mínima da última semana, que vai ficar basicamente aqui embaixo de 38,40. E a outra forma seria entrada aqui com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida. Então, são as alternativas que eu vejo para ZTC3 nesta semana. Ecor 3 fechou muito bem o pregão de sexta-feira, com alta de 6,92%, mas destaca aqui o semanal. É algo até parecido com o da ZTC3, né, que subiu e gerou ali uma correção basicamente em duas etapas. E aqui também superando a máxima da semana anterior, candle de alta. Vamos ver se ela consegue deslanchar aqui para cima. Porque ela vinha aqui no nível de preço que ela bateu, inclusive com esse gap aqui de corpo, que ela bateu e não conseguia se sustentar acima. E dessa vez ela conseguiu pelo menos fechar acima do gap ali de corpo, aumentando a expectativa de subida do preço dessa ação. Então, inclusive, para quem já está comprado, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do candle grande aqui de alta, que anulou a tendência de baixa de curto prazo, trazendo uma expectativa maior de subida. Se um mercado trouxer no gráfico 60 minutos uma oportunidade de entrada um pouco mais abaixo, com stop aqui, melhor ainda, ou seja, até de compra de um fundo ascendente, ou com stop aqui ou abaixo da mínima do fundo ascendente, seriam alternativas de entrada em cima aí de Ecor 3 para essa semana. Também é ativo que pode fazer parte de uma carteira aí de ficar posicionado no decorrer da semana, tentando pegar um movimento de subida, essa expectativa de alta que ela deixou nessa última semana. E lembrando que também ali no gráfico mensal fechou bem um mês, quase 12%, segue também no processo de recuperação para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. FLRY3, fechamento também da semana bem, alta de 4,83%, também outro ativo que está aqui travado, fazendo a correção basicamente em duas etapas, superação da máxima dessa semana, aumenta um pouco mais a chance de subida, é um sinal de um fundo em cima de um nível de suporte, que era um suporte aqui para trás, era uma região de topo, era um suporte aqui para trás, que virou resistência, que funcionando de novo como suporte,
Então precisa romper 25,77, que seria até uma das alternativas também de compra de position trade, tentando pegar algumas semanas para cima. No gráfico diário, ameaçou gerar ali um sinal de topo e gerou um candle basicamente igual ao do pregão anterior, na sexta-feira. Está dentro de um processo de tendência um pouco mais para indefinida, podia falar até tendência de baixa, mas quando volta ali se sustenta acima da média, vai dando um indício, fechando para cima do fundo anterior, vai dando um indício de tendência indefinida. Anula essa expectativa e mantém um viés mais baixista se volta com viés mais baixista se perder a mínima desses dois últimos pregões, R$ 24,60. Superação da máxima do candle de sexta-feira reforça a chance de subida para testar o principal teto dela de resistência, que está localizado aqui em 26,37. Então, papel que pode armar aí um movimento de subida pelo gráfico semanal nesta próxima semana ou mesmo nas próximas semanas. Portanto, para mim faz sentido ficar atento ao papel. Taesa já gerou o sinal de fundo, né? Enquanto a FLY3 ainda não conseguiu confirmar o sinal de fundo, aqui já conseguiu confirmar o sinal de fundo. Ameaçou um topinho lá no gráfico mensal, mas continua ali bem, fechou em alta de 3% no mês. E depois de uma queda aqui no gráfico semanal, as máximas ali descendentes, conseguiu fechar acima. Deixou uma sombra superior, ou seja, um sinal de enfraquecimento, respeitando ali a região em torno dos R$ 29,00 como resistência. Outro nível está aqui também, mas segue apontando para cima. É um sinal de fundo que favorece olhar ali para o gráfico diário e monitorar. Já para comprar aqui, no primeiro momento, seria, como ela está na zona de resistência, seria um momento interessante de ficar de olho em possível formação de fundo ascendente já para cima da região ali dos 29 até um patamar ali em torno de 28,85. Se sustentar o preço aqui, ficar aqui de forma lateral e gerar um fundo ascendente, ou ficar aqui de lado e gerar pivô de alta, também seria outra alternativa de buscar compra de swing trade na Taesa no decorrer dessa semana. Alpa 4, bom fechamento de semana, basicamente gerando ali um pivôzinho de alta no gráfico semanal, aumentando a probabilidade de ter um movimento de subida. A principal resistência desse ativo tem uma aqui por volta dos R$ 32,30, onde ela tinha dado uma parada aqui. Ó. São vários testes, é por volta, não é um valor exato. Bate aqui também, abre com gap de baixa e fica aqui abaixo, depois tenta voltar para cima desse nível de preço e não consegue. Então é um nível, primeiro nível de desafio. O mais importante que eu visualizo é de R$ 34,80 até um patamar de R$ 35,78. Essa faixa aqui de teste eu vejo como um patamar mais importante de resistência para o ativo, ou seja, vai apontando mais para essa região. Ela anula essa sinalização positiva dessa semana se voltar para baixo da mínima dessa semana, que está localizada em 28,64. Indo para o gráfico diário, como o papel já rompeu aqui para cima, dá para comprar aqui para swing trade, entrar aqui você tem um stop mal posicionado. É uma alternativa, uma entrada aqui nesse patamar. A outra seria buscar ali algum sinal de alta, um chamado pullback em cima dessa resistência e alguma sinalização de alta, seja no gráfico diário ou mesmo num gráfico até de 60 minutos, para se buscar uma entrada no papel. Entrando uma compra aqui, eu colocaria stop no mínimo aqui para baixo. Aqui abaixo dessa região ficaria mal protegido. Aqui pelo menos teria alguns níveis de antiga resistência para funcionar como suporte e ainda mais a média móvel exponencial de 3 períodos, ou seja, ficaria para baixo dos R$ 29,50, ali na faixa dos R$ 29,47. IP3, Ipera, está dentro de um movimento de subida, ação gerando ali, em termos de oscilação, um pivô de alta no gráfico semanal, um ativo que a gente vem destacando que eu venho destacando nas últimas semanas, no radar da semana, nas 2 últimas semanas. Então a gente tem aqui nessa ação um pivô de alta, uma tendência de alta de médio prazo, apontando um pouco mais para a zona de resistência mais relevante. Tem aqui um nível intermediário em 37,40 e depois na faixa dos R$ 39,00, outro nível um pouco mais relevante de resistência. O que chama atenção então na IP3? A gente tem até uma compra aberta no swing trade. Se ela, por acaso, no decorrer dessa semana, ficar aqui e gerar um sinal de alta, foco mais em compra. O semanal ali apontando para cima, dentro de uma tendência de alta, foco maior em compra. Principalmente se respeitar essa região ali por volta dos R$ 35,00 e a sinalização de alta for para cima dos R$ 35,00. Abriu subindo também, rompendo de novo esse patamar, também é outra alternativa de se buscar a entrada, que foi a forma que até busquei entrada na superação dos 36,72 no pregão de sexta-feira, que ela terminou com queda de 0,39%. CPFE3 semanal
também dentro de um movimento de subida, assim como o IP3, não gerou ainda um pivô de alta aqui, mas está dentro de um viés de alta, dentro de um movimento de subida, que vinha patinando aqui para voltar para cima desse patamar. Observe essa região como uma região importante de suporte, que o mercado abriu com gap para cima, ficou em cima desse patamar, volta para baixo e depois fica aqui trabalhando abaixo. Agora, quando volta para cima, já é um nível de preço para ficar de olho ali, como um patamar que, para monitorar a força por parte dos compradores e vendedores, principalmente força dos compradores, não retornar mais para trabalhar abaixo da região ali dos R$30 a R$ 29,80. Ainda mais aqui, ó, até mesmo dessa região que conseguiu já fechar acima, que é um patamar em torno dos R$ 30,63. Desafio agora aqui, nesses topos anteriores, que já tinha sido desafiado aqui nessa região, perdeu força, e aqui também deixou uma sombra superior. Mas dentro do contexto favorável aqui que eu visualizo, mensal também dentro de um movimento de subida, a ação traz alternativa. Essa aqui, no meu caso, eu teria que aguardar uma correção um pouco maior no tempo, seria um pouco mais para a semana, final da semana, para se buscar uma entrada nesse papel. Quem já está posicionado nela pelo gráfico semanal, mantém a posição, dá para se trabalhar com stop até abaixo da mínima dessa semana aqui, anterior ali na faixa dos R$ 30,36. HPV3, mais outro ativo que a gente já vem trabalhando aí em termos de destacar nas semanas, fechou com queda de 0,84%, está dentro da tendência de alta, topos e fundos ascendentes, semana de indefinição, próximo da zona de resistência, mas como está próximo da zona de resistência e não apresentando muita força para baixo, não tem nenhum sinal de baixa ainda, ela pode ter o sinal de baixa e vier a trabalhar abaixo ali dos 63,33 a 63,10, mas é um ativo que eu estou destacando aqui no sentido de ficar monitorando. A gente tinha até uma posição aberta nela e saímos aqui na sexta-feira. Ficar monitorando, se não deslanchar para baixo, pode trazer alternativa de entrada no decorrer dessa semana. Então, lembrando que o radar da semana, o foco é esse. Ou ativos que já podem trazer oportunidade de entrada já a partir dessa segunda, ou ativos que podem trazer oportunidade de entrada no decorrer desta semana. Pelo menos que eu destaco, não necessariamente que só vão ser esses ativos que vão destacar ou se eles vão subir ou não, mas para a gente ficar de olho em busca de oportunidades. SUS B3, fechamento da semana em queda de 0,71%. Mas o que eu destaco é 2 candles forte alto, um candle ali de indefinição, ficando com a expectativa um pouco maior para cima. Qual é um ponto de apoio para esse ativo se vier a ter algum movimento de baixa? Ali na casa dos R$40 número redondo, que é um nível aqui, ó, R$40 número redondo, por aqui. É um patamar que era um topo ali até anterior, máximo aqui 40,15. Chegando aqui, se ocorrer algum movimento no gráfico diário para baixo e testar esse patamar, gerar sinal de fundo em cima da região dos R$40, focaria em compra. A gente tem até a posição aberta no ativo, que pode também gerar aqui até uma flâmulazinha rompendo aqui para cima e aumentar a probabilidade de continuar a sua tendência atual de alta de curto prazo. Então seria importante se manter acima dos R$40, caso volte justamente a testar e gerar sinal de alta, primeiro encerraria a posição antes, né, e depois buscaria uma nova entrada caso realmente ocorra um novo sinal de alta. Então ativo também que eu destaco para monitorar aí no decorrer dessa semana. E MRFG3, Marfrig, gráfico semanal da Marfrig, topo, sinal de topo, apesar da tendência ser de alta, topos e fundos ascendentes, gerou um sinal de topo, bateu na resistência, não conseguiu fechar acima aqui, também aqui não, mas se eu olho para o gráfico diário, o que eu visualizo ali a favor até do mensal que está em um viés de alta, se eu olho para o gráfico diário eu vejo bastante força compradora aqui, movimento mais fraco de queda, comparado ao movimento anterior de subida. Isso não é um significado que não vá cair mais, mas caso venha aqui a gerar um sinal de alta aqui superando a máxima desse candle anterior, do pregão de sexta-feira, os 14,61 seria uma das alternativas para se buscar uma entrada com stop aqui embaixo. Um risco um pouco maior sim por conta do topo lá no semanal em cima da resistência. Mas se o mercado resolver gerar esse sinal de alta, me chamaria atenção para arriscar essa compra de swing trade, tentando pegar um movimento de subida em Marfrig no decorrer aí dessa semana. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana. Um grande abraço, uma excelente semana e até amanhã.